não isso. tô nem aí, já comecei a gravar, então vocês pensem bem o que vocês vão falar a partir de agora, hein? Que nós Então. estamos começando o nosso centésimo sexagésimo segundo encontro, segundo os meus registros, e agora a gente já comentava aqui no Esquenta, né? O Vitor elogiando a Nora, elogio ao qual eu tenho certeza que o Xará juntamente comigo se soma, pelo seu texto explicando exatamente, né, o que está acontecendo na Argentina, porque a gente já viu aí que o Milei já é ditador na Austrália, né? Então a gente já percebemos aí que a cobertura em relação ao governo Milei, por intermédio dos canais mais regulares de imprensa, parece que vai repetir um padrão aí de não haver muita honestidade intelectual. Vou começar pela Nora, não poderia ser diferente, uma vez que a gente vai falar aqui da Argentina. Nora, o Milei começou a governar, nós estamos assistindo algumas manifestações, alguns veículos, algumas forças políticas dizendo que se instaurou uma ditadura na Argentina, que a liberdade de expressão está sendo atacada porque não pode se manifestar. Você escreveu um texto lá no Papo de Boteco, que aliás já até antecipo como dica, que como bem disse o Vitor, é praticamente uma aula de jornalismo, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre o que de fato está acontecendo na Argentina, o que de fato o governo argentino fez, até para a gente poder entender melhor e poder opinar. Claro, justamente acho que o segredo é esse, entender melhor, se informar melhor e aí poder opinar, que não é o que está acontecendo. O pessoal está dando palpite sem nem saber o que está acontecendo. Então, assim, primeiro, 10 dias de governo, já tem manifestação, piquete na Argentina, claro. Já tinha falado, é uma tradição da Argentina, isso acontece e tudo mais. Mas primeira coisa. Segundo os organizadores, tinha 50 mil pessoas. Os organizadores não, desculpa, eles não deram um número. Segundo a imprensa argentina, ontem falaram em 50 mil pessoas. A polícia falou 10 mil. Vamos supor que o número esteja entre alguma dessas duas coisas? A capacidade do templo sagrado do futebol na Argentina, ou seja, a Bombonera, é 57.200 pessoas. Ou seja, tinha menos gente em Buenos Aires, capital, se manifestando, do que dentro da Bombonera, num dia qualquer de jogo. Quer dizer, é pouco, é muito pouco. Como comparação, na comemoração da Copa do Mundo, ok, Copa do Mundo é outra coisa, mas tinha 4 milhões, 4 milhões de pessoas num obelisco e no entorno. E eu tenho certeza que foi isso, porque metade da minha família que tentou chegar até o obelisco não chegou, tá? Ficou no meio do caminho. Então, assim, só para você ter uma Não ideia precisa do ficar que também é. contando dinheiro na frente de pobre, né? Não precisa ficar se gabando também. Podia ter dado outro exemplo, mas tudo bem. Tá Beleza, bom, vai. tá bom, Não, tá tá tudo bom, tá bem, vai. bom, tá bom, tá bom. Então, assim, vamos dizer o seguinte: as manifestações de ontem floparam, tá? Eu acompanhei pela imprensa argentina o dia inteiro. As pessoas que eram entrevistadas eram quase todas da Grande Buenos Aires. Coincidência ou não, os caras estavam com o microfone perguntando para todo mundo: de onde você é? Tudo. Grande Buenos Aires, não da capital. Na Grande Buenos Aires, o governador Kicillof, que é kirchnerista, ele disse que ele não ia coibir as manifestações, que ele não ia seguir o protocolo de segurança. Então, assim, tipo assim, liberou. Não teve quase manifestação e o pessoal de lá foi para a capital, que é onde tem mais visibilidade e tudo mais, tá? Então, assim, muito pouca gente. Se você E o vê as que que imagens aéreas, exatamente diz o decreto lá do Milei? Não pode se manifestar mesmo? pode, claro que pode. Imagina se na Argentina você vai proibir uma manifestação. Gente, peraí. Aí caiu o governo, tá? Se fizer uma coisa dessas. Então, assim, você só não pode interditar rua. A Argentina é uma coisa de loucos. Eu acho que só se compara com a França com o que é uma manifestação. Então, lá se fecham as ruas. Eu comentei no meu texto, eu estive em outubro, antes do primeiro turno, andei 22 quarteirões. Tá? Cheguei até a Praça do Congresso, estava batendo perna com meu marido, fui num escritório, tudo. 22 quarteirões pela Avenida Cachal, tá? Que é a avenida que termina no Congresso. Eu cruzei com 3 piquetes, tá? Um dia comum, as manifestações eram as mais... Gente, acho que tinha manifestação até contra eclipse solar, não sei. Os motivos não importam. Lá o pessoal sai para a rua e tudo. Essa questão de interditar ruas, tem pesquisas, eu até preciso pegar agora os números.
O comércio não quer, as pessoas estão cansadas dessas interdições de ruas, porque você tem que ir para um hospital, você não chega. Você precisa comprar alguma coisa, você quer comprar, não precisa, quer comprar, você não pode, você não chega nas lojas, você não chega no supermercado, você não chega na casa do seu amigo. Então, assim, as pessoas cansaram disso. Então, o decreto diz: não se pode interditar rua. Pode ir pela calçada? Aleluia, vá. Eu vi, durante a manhã, teve algumas. O pessoal estava indo pela calçada e tinha um cordão de polícia acompanhando, assim, do lado. Na boa. Outra coisa incrível, mesmo na Argentina, mesmo com tudo isso, teve duas prisões, duas, por desacato. Não teve violência nem polícia. E olha que tinha quatro tipos de forças de polícia, tá? Não teve violência, não teve rusgas, não teve nada. É uma coisa impressionante. Não sei como que eles se prepararam, mas a ministra da Segurança mandou muito bem. Ô, Não teve Nora, violência. diz uma coisa. Durante a campanha eleitoral, isso foi uma coisa mais ou menos que foi debatida, né? Porque, na verdade, esse protocolo, a princípio, ele nem visa essas grandes manifestações. Ele visa isso de regular isso que você está falando, porque era muito recorrente, comum e atrapalha muito a vida das pessoas, né? Exatamente, Sem contar exatamente. que é a violação de um direito, né? Dos Claro, o demais, direito de do ir e seu vir sítio, do outro. do outro, né? Claro, então vamos lá. Você continua podendo se manifestar. Quem conhece Buenos Aires, nem digo o resto da Argentina, mas o resto é muito parecido, está cheio de praças, cheio de espaços públicos. Você pode ir lá, ninguém vai te impedir. Então, vai lá, se manifeste, só não interdite o trânsito, que, aliás, foi motivo desde o início da campanha do Milei, ele falou isso. Ele não ia permitir isso. Então, você quer se manifestar? Vá, não tem problema nenhum, não, não é problema, só não prejudique os outros. E outra coisa importante que eu escrevi ontem, que aqui na verdade, eu até vi ontem à noite um artigo na Veja. Foi o único que publicou algo sobre isso. Uma coisa importante, o pessoal fala assim, não, é retaliação cortar benefícios sociais. Gente, na Argentina não é o governo que paga os benefícios sociais. Bolsa Família, Bolsa não sei o quê, são 141 benefícios sociais. 141, tá? Não é o governo que paga para o cidadão. O governo repassa para essas entidades sociais, tipo o Polo Obreiro, que ontem foi uma das que estava na manifestação, claro, aliás, o líder deles era o principal, e eles é que repassam para os cidadãos. Então, há denúncias, e muitas, inclusive denúncias recebidas durante o governo anterior, pelo ministro, tem vários, tá? Eu até peguei uns dados Você não de vai me um dizer que tinha desvio. Denúncia. Ah, tá de sacanagem. tolinho, Meu Deus, tolinho. quem poderia imaginar algo assim, hein? Então, Você desse o dinheiro para imagina uma a ONG para rachadinha. distribuir, e ela não ia distribuir tão bem assim. Nossa, Então, inimaginável. Meu Deus do céu. não, ninguém, né? Ninguém imaginava. Imagina você escutar assim, não, tudo bem, mas você tem que ir na manifestação tal para que a gente pague o seu benefício. Nossa, é maldade da nossa parte pensar isso, né? É, mas Então, essa é que é a questão. Então, assim, isso o Milei já tinha dito desde o início. Eu não sei se em algum momento eles não vão mudar essa forma de pagamento, porque, claro, que é o mais óbvio. Eu precisaria ver melhor como é que é a legislação, porque, por exemplo, ontem, entre os 300 e tantos decretos-leis do Milei, obviamente eu não consegui terminar de lei, mas tem um que é o das gôndolas. Tinha uma lei que mandava os supermercados colocarem determinados produtos, no meio da gôndola, no meio da prateleira da gôndola. Porque, assim, como se o público fosse estúpido e você precisa comprar sabão em pó, e se ele não estiver no meio da prateleira da gôndola, você ia sair com ervilhas. Não, né? meu Mas Deus. tinha um decreto para isso, tá? Ô, Enfim, Nora, não quero monopolizar a conversa, mas é por não, aí. não, mas já foi, deu um, deu uma ordem de grandeza, né, em Hum, relação ao que está acontecendo. Ô Xará, uma outra coisa que chamou a atenção para mim, pelo menos no noticiário, foi que o Milei teria reavivado o nepotismo na Argentina, né? Porque ele indicou a irmã dele, todo mundo que acompanha a campanha sabe que a irmã dele tem um papel fundamental, né? Era
certo que ela ocuparia um cargo no governo. Eu queria, não sei se você chegou a acompanhar, como é que você Não. viu. Então, eu vou dar aqui a minha opinião para que vocês vejam. Porque eu comecei a ver aquele negócio de nepotismo e falei, pô, isso parece um pouco contraditório com tudo que o cara falou. Será mesmo, né? E, na verdade, o que ele fez foi um decreto em que apenas e tão somente o presidente teria a prerrogativa de poder indicar alguém no seu círculo familiar, na sua condição de presidente, como na condição de um assessor. Que é o caso dele com a irmã, né? Diferente do que o Macri havia sustado, que era um nepotismo de cabo a rabo, um nepotismo cruzado em todas as esferas de governo. E a sensação que eu tenho, que ainda que se possa criticar, talvez por um mau exemplo, é que o eleitor argentino, quando vota no Milei, ele vota sabendo que a irmã dele fará parte do governo. Isso era uma condição quase que dada. Só que quando você vai ler o noticiário aqui, né, como bem o Vitor falou que a Nora poderia dar uma aula de jornalismo para o pessoal, quando você vê a manchete, a sensação que você tem é que em zero de jogo o cara já está jogando atrás. Pode falar, Nora. Deixa eu só falar uma coisinha, como você bem falou, quando você lê a imprensa aqui, na Argentina, isso é um não assunto. Ninguém deu bola para isso, tá? Então quer Então, dizer que assim, a só para você nossa ter uma imprensa ideia. cobriu mais o evento da indicação do Milei como se for um indício de nepotismo, um retrocesso, do que a própria imprensa argentina. Exatamente. Lá, assim, ninguém achou nada demais, assim, tá? Sabe? Foi um negócio assim, tá, ele nomeou a irmã. Pronto, acabou, é o não assunto, tá? E você, Xará, as primeiras medidas, o que você viu, qual que é a sua impressão? A gente tinha uma dúvida, né, se o Milei seria um pouco mais homeopático ou se ele ia dar uma cipuada só. Parece que ele optou pela ruptura, né? É, mesmo porque o Macri tentou ser gradual e não deu certo, né? Então ele está escaldado. Não, ele está na direção certa. Ele começou pelo lado certo, né? Que é pelo lado fiscal. Ele tem que arrumar a casa fiscal para depois, eventualmente, tratar da inflação diretamente, né? Com algum truque monetário e tal. Mas Até não porque o adianta lado falar. fiscal é um Ele tem que cortar o combustível da oxigênio, inflação, né? né? É tipo aqueles Isso, tem que cortar o incêndios de oxigênio. torre de petróleo, né? Você corta, Você tem que cortar corta o isso, oxigênio e acaba o fogo. exatamente. A única coisa que eu achei estranho, enfim, não sei por que que ele decidiu fazer assim, vamos ver, né? É não liberar o câmbio, porque ele desvalorizou o câmbio em 50%, mas você está num novo nível artificial, porque o Blue continua solto, né? Então, continua com. Será que não é pelo fato, posso estar enganado, porque eu te confesso até que eu dei uma barrigada, né? No meu caso é bem grande, né? Eu até confesso, porque a minha sensação, num primeiro momento, é que a mudança no câmbio era exatamente tornar o câmbio flutuante, quando na verdade o que houve foi uma grande desvalorização. Será que é pelo É, fato da Argentina ter passado tanto tempo com o câmbio fixo, ainda não ter um aparato legal, os mercados não estarem organizados, o próprio Banco Central para lidar com pode o banco ser. flutuante, um câmbio Eu flutuante? realmente, eu realmente não conheço, né, a fundo a estrutura e, portanto, mas assim, ele teria que caminhar para a unificação cambial, né? Ele Sim. vai ter que caminhar para a unificação cambial. Não sei se esse foi um primeiro passo para dar aquela primeira tal. Porque não adianta, ele vai setar o câmbio num determinado nível, daqui a pouco esse nível já não significa mais nada, aí o mercado continua, quem pode fornecer dólar, né, que é o exportador, ele não vai, ele vai segurar, continuar Sim, segurando. se o Ah, mercado porque não daqui a pouco ele vai arbitrar, ser né? forçado. Exato. Então, Para os mais novinhos, né? Diferente do meu caso do Marcelo, que estamos no mercado há muito tempo, o Brasil, quando teve a implementação do câmbio real, ele tinha um câmbio que nem era flutuante nem era fixo. Era um câmbio por bandas. O Banco Central todo dia anunciava uma banda na qual ele comprava o dólar e uma banda na qual ele vendia o dólar. Né? Aí o país sofreu um ataque especulativo, todo dia o mercado abria tomador na ponta de venda, né? Até que, muito prudentemente, Fernando Henrique finalmente liberou o câmbio, que custou o cargo lá na época do Gustavo Franco, do Gustavo Franco. foi quando o Armínio Fraga assumiu, e ali que foi uma tremenda coisa acertada, porque quando você tem um câmbio livre, as contas se ajustam e está tudo certo. Eu tenho a sensação, e aí é só palpite, como nós somos tudólogos, estamos autorizados a tal, é que a Argentina, por essa cultura de não ter um câmbio flutuante, ela não tem ainda uma estrutura, vamos dizer assim, organizada,
né? Talvez dentro do próprio Banco Central, da economia como um todo. Mas o Macri liberou o câmbio. No Macri não tinha ágio. Hum, então, então tá aí uma lição de casa para a gente fazer. O que cargas d'água É, fez com que o Milei, que é muito mais liberal que o Macri, talvez que o no papel Macri, e na teoria, a gente pudesse imaginar que o câmbio com ele de cara seria livre, por que não fazê-lo assim, né? Mas o uhum. Milei hoje falou que vem mais medidas por aí. Ô, Pode Vitão, ser que a próxima seja nessa linha. Ah, essa primeira foi só 300 e poucos, né? Então, vai ver. Daí o pessoal está trabalhando bastante. E deixa eu só contar uma coisinha, assim, só para eu me gabar. Hoje eu estou me achando. A primeira pessoa que escreveu sobre a possibilidade do Brasil adotar banda cambial aqui no Brasil fui eu. aí, tá vendo Essa foi só? uma dica que eu tive, manchete da Gazeta Mercantil naquela época. Tem uma história interessante por trás, mas resumindo, tinha uma reunião de Banco Central, bancos centrais de Mercosul, em Assunção, no Paraguai. Saiu todo mundo da sala, eu entrei, peguei um papelzinho no lixo, estava escrito com a letra do Domingo Cavalo, a sugestão de como é que era o funcionamento das bandas, tudo. Tá? Manchete da Foi Gazeta Mercantil. 95, Oi? Exatamente. 95. Eu fazia porta na porta, eu fazia plantão na porta do banheiro masculino, só tinha homem lá. Então eu fazia, é ótimo, você pega sujeito apertado para ir no banheiro, ele fala qualquer coisa para você sair da frente. É isso Foi uma aí. semana gloriosa. Isso aí é quando existia jornalismo ainda no mundo, né? Ô, Vitor, e você? Quais são as suas primeiras impressões, especialmente em função disso que a Nora colocou para a gente, nos iluminou com aquele belo artigo lá no Papo de Boteco, que serve até de aula, né, para muitos jornalistas. O que que você acha desse primeiro momento do Milei? Nenhuma novidade assim em termos de ter uma reação daqueles privilegiados que estão sendo incomodados, né? Eu estou bem impressionado, porque ele está super ativo, voluntarista, mas, enfim, nem sou capaz de avaliar a qualidade das decisões em si. Mas ele não está dormindo em serviço, ele não está macriando, né? Porque o Macri, Uma que criança é boa. passou lá 4 anos, ele meio que, né, não fez nada, né? Ficou ali vendo se o contexto ajudava, não vou mexer, não vou tocar nas feridas, e deu no que deu. Então, eu acho que aqui, aparentemente, ele vem disposto a exercitar o que ele falou na campanha, e foi eleito para isso, né? Então, espero que dê certo. E que parece ser o mais É, razoável, né? Aproveitar enquanto o calor da aprovação, né? Porque exato. esperar, né? Esperar até ali quem ainda está com o voto quente, né? Dar esse apoio, aproveitar o Congresso ainda nesse clima, porque se vai deixando esfriar, vai ficando mais difícil promover mudanças que atacam privilégios, né? Exato, eu acho que é um cara que está trazendo mudanças. Ele foi eleito para isso e está fazendo. Aí vamos ver, eu acho que 10 dias também ninguém avalia nada em 10 dias, né? Isso é um filme, né? Sim. Mas Eu acho me que dá, agrada. eu acho que o que dá para dizer desses 10 dias, assim, a grosso modo, é que assim, ele deu o tom, né? Mostrou que não vai ser gradual, ou se vier a ser, será muito menos do que, por exemplo, foi o Macri. E... Mas vamos ver. Bom, mas não é bem O importante é que ele não está na retórica, né? exatamente, foi para a Aí você prática. vê, vou até puxar aqui, você vê o Lula, na verdade, o que que o Lula fez em 1 ano? Na prática, ele não fez nada. Segue o Viajou. jogo, ele não fez nada. O Lula não fez nada, meu, ele viajou. Ah, fez uma reforma tributária, beleza, esse é um mérito nem tanto dele, mas até do Haddad, que já estava lá no Congresso, mas estou falando assim, os que esperavam alguma coisa do Lula, muita retórica, isso ele fez bastante. Aí na prática você fala assim, o que fez o Lula? Então, nada. É Bom, que o já que Brasil é um Viajou. país que está funcionando. é, É isso, exatamente. Não, como ela está funcionando, não precisa o fazer nada. Vitor, já que você mencionou o Lula, que foi tão bem recebido pela oposição ontem no nosso Congresso, aos gritos de herói, 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 que não pode falar que ele é ladrão, né? Parece que está proibido falar, então ninguém pode falar que o Lula é ladrão. Não é porque ele foi condenado em 3 instâncias, de todas as formas que se pode dizer isso. Então eu não estou dizendo isso, eu estou falando o que disseram no Congresso. Mas, e como a gente não pode se dar o luxo de ficar falando tanto da Argentina com tanta desgraça aqui dentro,
Começando a nossa lista de desgraças, nós tivemos aí a sabatina do Flávio Dino, que cá para nós, né, independente de se gostar ou não dele, sempre se sai bem nessas situações, né? E ao final, para não quebrar a regra, temos Flávio Dino no STF. E aí, Vitor? Bom, primeiro que assim, já era esperado. E aí Era o cenário provável, né? é, a prerrogativa do presidente assim, é escolher os caras que ele quer. A corte é um tribunal político, ele vai escolher quem ele achar que vai o ajudar lá. Então, assim, ganhou a eleição, ganha 2 cadeiras do STF junto. Não dá para reclamar, entendeu? A gente pode reclamar que é ruim, mas quem votou, não votou no Lula, já sabe que ia acontecer isso, né? Então, No tipo, News. temos a qualidade do Zanin e do Flávio Dino. Acho até que o Zanin deve ser bem melhor. Mas que o Flávio Dino, né? O Flávio Dino realmente é um comunista. Pô. A questão não é nem a Ele é, capacitação técnica, é o viés, né? é o viés, né? Então, nenhuma surpresa, vai ser aprovado, óbvio que vai ser aprovado. O Congresso não vai nunca rejeitar ninguém. Se o presidente costuma até brincar, se o presidente indicar um cachorro para o STF, os senadores vão fazer perguntas no au-au, Não vão dá falar au, au, ideia. au, au. Não E dá no ideia. final vão aprovar. Apesar de Acabou, não que, tem não sei, essa. não sei, pelo que a gente ouve aí, não seria má ideia, né? Botar um cachorrinho lá? É, o Acho que macaco-peão. acho que Duvido que seria produzisse coisas piores. inovador. Eu Duvido. acho que ia produzir melhor, porque não iria produzir, né? Já seria Já ótimo. seria um, pô. A gente viu aí, né, o quanto uma decisão pode custar. Mas, Falaremos disso mas mais pra frente. eu acho bem ruim do ponto de vista, se olhar a composição do Supremo, você tem que olhar quem saiu, quem entrou, né? Então sai o Lewandowski pelo Zanin, troca 6 por meia dúzia, talvez até não, porque o Lewandowski era um soldado super leal ao PT, votou junto com o PT em todas as causas. O Zanin talvez tenha um pouco mais de dependência no ponto de E vista de tecnicamente falando, ideológico. já ouvi algumas pessoas do meio jurídico criticando o Lewandowski pela sua qualidade, inclusive de um professor que não seria muito bom. E eu acho que a qualidade técnica do Zanin, né? O cara conseguiu livrar o Lula. Algum mérito É, esse camarada deve ter, pelo menos como mas ele, li- advogado. Não sei mas se vai ele ser um bom livrou o Lula, julgador, né? mas o Lula seria livrado, né, de É, qualquer jeito, né? mas queira ou não, se Agora, o Al Capone escolhe um cara como advogado é porque ele deve ser bom, né? bom, é verdade. Mas aí nada, é que ele é genro de um chapa do Lula, né? O Ele Roberto é genro Teixeira. de um, ele é genro de um amigão do Lula. Então, meio que é. Mas enfim, e o Dino entra na vaga da Rosa Weber, que era uma figura um pouco indiferente, assim, né? Não era uma figura que atraía Não, a Mas grandes com a Rosa Rosa. polêmicas. Weber, desculpa discordar. É, A Rosa Weber protagonizou o momento que eu assisti mais épico de todos os tempos no STF. eu já Qual até Quando foi? acho que estava eu sei qual é. quando estava 5-5 na prisão de segunda instância, tudo e ela dava o último voto. Eu lembro disso. Ela deu a E chapuletada no Gilmar Mendes. todo mundo achando que ela dá o voto pelo fim da prisão de na segunda instância. E ela virou o jogo e o Lewandowski, o Marco Aurélio Melo quase pularam no pescoço dela. Foi um negócio assim, foi épico. Então, desculpa, Muito bom Rosa ponto. Weber manda aqui no meu coração. Então e depois acabou que não adiantou nada porque reverteram isso. É. Mas ela, se você comparar, Perdemos, mas piora, pelo menos fez esse golzinho. mas piorou muito se você fizer a comparação, Nossa né? senhora, pelo amor Sai, de sai Deus. a Rosa Weber, entra Flávio Dino. Então, putz, eu acho ruim a escolha, como acharia ruim qualquer escolha. Mas essa é do jogo, ele ganhou a eleição, tem o direito. O É, Bolsonaro teve o direito de colocar dois. Se foram os dois melhores ou não, você vê, teve lá, o direito dele, né? Ninguém sim. pode falar nada. Agora, não sei se você vai puxar o gancho para depois falar do abraço que ele recebeu. Com certeza, isso aí a gente vai falar. Não estraga a surpresa. Porque eu avisei, né? Vocês lembram lá. Morno. Bom, então vamos seguir. E aí, Xará, o que você achou da indicação do Flávio Dino? Tem o Paulo Gonet também na Procuradoria-Geral da República, mas isso aí não é tão relevante assim. Colocar até uma turminha lá que trabalhou na Lava Jato para enganar os trouxas. Mas e o Flávio Dino, o que você acha? Eu vou fazer minhas as palavras do Gilmar Mendes.
Flávio Dino tem perfil político bem desenhado. Ai, é, Não precisa falar mais nada. é, É isso. Inclusive, eu acho essa história de comunista é uma é só uma bomba de fumaça. Esquece. Ele é o cara que vai fazer política junto com Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. eu É acho um que, trator. eu acho que ele vai dominar É, o STF, concordo plenamente. não é algo de ideológico, é o Fachin, por exemplo, ou Talvez a até o outra lá, Barroso, Carmen Lúcia. o próprio Barroso, Barroso em algum, o Barroso em alguma na medida. questão na questão dos costumes, né? Costumes, Na sim, economia, na questão dos costumes. Esses são ideológicos. sim. O Dino, ele tem perfil político bem desenhado. Let's play the É game. isso. É isso. Não tem. E vai jogar o jogo. Com certeza. Eu também tenho essa sensação. E você, Nora, o que que achou da indicação do Flávio Dino? Gente, se eu for presa, por favor, me levem alfajores na cadeia. Tá bom. Tá? Não, acho melhor não falar muito, não. Mas assim, sabe quando você acha que nada está tão ruim que não possa piorar e piora? É, Eu não sei, eu já sou assim, tão desanimada em relação a isso. Aí você vê as decisões que estão saindo, você sabe o que vem pela frente. Não é, sei, eu tô desacorçoada, como se dizia antigamente, é. sabe? Tecnicamente falando, pelo fato dele ter sido juiz, né? O que é algo raro na Suprema Corte, Hum, no que parece ser muito irônico, né? Mas ele tendo sido juiz, tecnicamente falando, eu acho que a indicação dele teria um laço. A questão é que hoje, e o Flávio Dino não só não mudará isso, como eu acho que ele levará isso à enésima potência, as decisões do Supremo Federal, do STF, elas são muito mais pautadas numa orientação ideológica, nos interesses do governo, do que seria talvez numa leitura fria da lei, né? Então, eu acho que acho que nunca teve uma indicação tão escancaradamente política, né? Quanto a do Flávio Dino, a minha sensação, né? O Gilmar Mendes, na ocasião lá, era o Procurador-Geral da O República, Toffoli, né? né? Mas é que, o que que eu penso? Eu Não acho que tinha o mesmo peso, né? Não tinha o o mesmo Toffoli é peso. menor, né? É, menor. O Toffoli é menor, né? Eu não estou nem falando do tamanho do ministro, porque aí podem entender O como Toffoli foi o gordofobia. Zanin da época, né? É isso aí, um É Zanin isso. piorado, né? Um Zanin sem Isso, o o Zanin mesmo. piorado. O Zanin sem a mesma elegância, vamos dizer assim, né? Sem a mesma bagagem, sem a mesma qualificação técnica. Era o Zanin da vez, né? Então, assim, a indicação do Flávio Dino sobre o fato dele ter sido juiz, tecnicamente, né? A grande questão é que a gente vive um momento em que, de forma. Talvez o STF sempre tenha sido um palco de decisões muito mais de viés político do que legal. Mas isso nunca, a meu ver, né, desde que me entendo assim por gente que acompanho, isso nunca ficou tão escancarado como agora, né? Então você teve nomes assim, por exemplo, Sepúlveda Pertence, Francisco Rezec, Eros Gro, esses caras, né? O próprio Aires Brito, que era um cara ligado ao PT, mas que parece assim, tinha um engana que eu gosto, né? E hoje não, né, cara? Hoje a gente vê que é um palco assim político e o Flávio Dino, eu acho que é o ápice disso, né? O Flávio Dino, que há alguns dias atrás estava chamando o Bolsonaro de genocida, amanhã vai estar julgando o cara, né? Então era um player político que estava ali na linha de combate e que agora o cara tá pegando uma toga e querendo que o Brasil acredite, não, 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 a partir de agora eu coloquei a toga, agora não faço mais política, né? Então, eu acho que a indicação dele assim, é a apoteose, né, da nossa Suprema Corte de definitivamente não ser uma corte onde se julgue à luz da lei, e isso é só uma opinião, viu, gente? Não é nada além disso, de um cidadão insignificante. Não se preocupem, pouca gente vê aqui o que a gente fala, só uns amigos, vez ou outra a gente é surpreendido com alguém que até assiste mesmo, mas então não se preocupe, mas é só essa a sensação. Mas eu acho o seguinte. A indicação do Flávio Dino é um drama que tem ali dramas paralelos. E um deles, o mais chocante, a meu ver, e como foi o Vitor que tocou no assunto,
eu vou começar com ele, foi o efusivo, que não foi só o abraço que surpreendeu, não foi só do Moro, verdade seja dita. General Mourão também deu um abraço efusivo, aliás, foi cobrado por isso, quase que saiu na mão lá com um outro camarada que chamou ele de traidor. Você foi Mas não visto. teve foto, né? Teve sorte de não ter foto. Exatamente. Agora, aquele abraço efusivo do Moro. Minha pergunta é o seguinte, Vitor Loyola, o Moro entrou em modo de sobrevivência, perdeu a vergonha na cara, o mínimo senso. Como é que você define esse episódio envolvendo a calorosa receptividade do Moro ao Flávio Dino? Modo de sobrevivência, né? Está em vias de ser cassado por abuso do poder econômico da campanha do Senado. Não conheço o processo, mas dizem que há substância, né? Parece que usou a verba da O que não campanha para seria, presidente. o que nem precisa no Brasil de hoje em dia, né? No Brasil não precisa, tudo muito político. Havendo ou não, isso vai depender de quem você é, né? E onde você está. Quem estiver te julgando, né? Mas Então, assim, muito provavelmente esse imbróglio vai terminar no STF, porque o Moro ganhando, a acusação Vai vai levar para recorrer. lá, o Moro perdendo, ele recorre. Então, no final do dia, serão os ministros do STF que vão julgar o mandato do Moro e podem cassá-lo e torná-lo inelegível por 8 anos. O bicho tá nervoso. Foi lá tentar fazer um agrado, Você acha que ele né? está com o Roscoff contraído? Acho que sim. Só que não vai adiantar nada. Assim, vai perder de goleada. De 10-1, 9-2, vai ser isso, né? E o Flávio Dino vai votar contra ele. Pode abraçar, pode dar beijinho, não tem. Então, assim, dispensável aquele abraço, efusivo, né? Você pode cumprimentar a pessoa e tudo bem. Eu acho até que nem precisava, porque estava num período de intervalo da sabatina, né? Não tinha, sei lá, abraçar o cara. Você pode depois, vai lá, cumprimento, bom dia. Eu acho que isso aí, sim, isso é civilizatório, né? Vai lá, dá a mão, então. Mas, cara, o sujeito tá no polo oposto, né? Deveria estar, Assim, né? é. Então, assim, eu acho que bateu essa tentativa de instinto de sobrevivência para ver se, né, no final, apelar à isenção dos Do ministros do ministro. Supremo. Já era, vai ser cassado, né? E Sem dúvida aí, nenhuma. Marcelo Guterman, você compartilha da opinião É, do Vitor que o Moro entrou em modo de sobrevivência e aí vale tudo para é, se então, safar? eu acho que sim, eu até escrevi sobre isso, mas eu quero lembrar que não foi a primeira vez que o Moro se deixou fotografar dando risada do lado de um político. Teve uma foto O famosa dele Aécio, do lado do Aécio, durante a campanha de 2014. Ou melhor, eu acho que foi depois. Enfim, Você eu está não sei. dizendo, você está insinuando que o ex-juiz Sérgio Moro é um deslumbrado? Então, eu estou um Interrogação. dizendo amador, que um ele é amador. descuidado. Ele é descuidado. Ele é um amador Assim, exato, ele não tem a noção de quem ele é, da de que ele repercussão dos seus representa. atos. Exato. Ah, o mestrão Então, deu um toque para ele lá, né? é. Então, agora que eu lembrei disso, porque de fato não foi a primeira vez que uma foto dessa, e por mais que seja justificável, enfim, pode ser. Veja, se ele ainda fosse um amigo do peito do Flávio Dino, né? Alguém, por outros motivos, sei lá, por motivos profissionais, que tivesse uma convivência, tal. Você pode até justificar, mas acho que não, né? Eu vou até além. Né? Ainda que fosse, a circunstância de ser uma Não, sabatina sem dúvida, exigiria sem uma dúvida. liturgia, né? É isso, não tem Então, pô, eu dúvida. vou Eu julgar esse cara aqui, né? Eu vou dizer que concordo sim ou não. plenamente. Né? Eu vou chegar aqui Concordo plenamente. me É arreganhando para que ele. digamos, assim, Arreganhando é forte, né? Mas foi isso que o aconteceu. descuido dele poderia ser explicado, não justificado, mas explicado porque afinal o cara é amigo dele por outro motivo, tal. Mas nem isso. É que não tem nem justificativa, certamente não, e não tem nem explicação. A E não única tem razão. explicação é o Roscoff, né? Contração anal ali, Isso, é intensidade isso. máxima, né? Totalmente selado a vácuo.
não tá passando nenhum fiapinho, né? E aí, Nora, como é que você viu a atitude do Moro? Não, eu concordo com o que foi dito, eu acho que o modo de sobrevivência, acho que não vai adiantar, tá? E você sabe que eu imagino, assim, eu tenho muito essa tendência a que as coisas passem como filmes na minha cabeça, tá? Tenho essa tendência à ficção. Eu imagino ele naquele filme Clique, sabe? Aquele que o cara pegava o controle remoto, apertava e voltava para trás. Eu imagino que assim, o sonho da vida do Moro deve ser ter esse poder, sabe? De voltar para trás. Aliás, eu, se fosse ele, eu não ia querer outra coisa na vida, era voltar atrás em várias coisas, nesse abraço que era totalmente desnecessário, no do Écio, na época, pegou muito mal também, tá? Aceitar a indicação do Bolsonaro para o Ministério da Justiça, tudo assim. Eu fico vendo sempre assim, ele, eu imagino ele com o controle remoto tentando rebobinar, voltar para trás, sabe? Ó, Hum, eu vou dar a minha opinião e a minha opinião começa lá atrás. hum, Quando o Moro anunciou a saída dele do governo Bolsonaro, né? Eu pensei o seguinte: ou nós estamos diante de um grande brasileiro, um cara absolutamente desprendido, porque ele seria um natural candidato ao STF, é o que se imaginava à época, ainda que provavelmente o Bolsonaro no final não colocasse ele, né? Então eu pensava, pô, ou esse cara tem um desprendimento enorme, porque já largou uma carreira de juiz, né? Está largando ao cargo de ministro, que confere ali uma série de regalias no que seria um manifesto de pureza moral, né? Pelas coisas que ele havia visto no governo, né? Aquela que no final das contas era uma briga de vaidade, porque no seu direito constitucional o Bolsonaro queria indicar o diretor da Polícia Federal e o Moro exigia que isso tivesse a anuência dele, não queria o nome. Você tem aquelas ligações lá da Zambelli com ele, e naquelas ligações, quem recuperar aquilo vai ver que se ele, ao final, tivesse feito prevalecer o seu diretor de Polícia Federal, ele teria seguido no governo. Então, depois que ele sai quando ele decide sair do governo, porque o Bolsonaro não arregou para ele, aí que ele sai falando um monte de coisas. Porque, por exemplo, um mês antes ele estava no programa Pânico enchendo a bola do Bolsonaro. E aí a minha dúvida era, ou nós estamos diante de um brasileiro, um grande brasileiro, ou esse cara foi picado pela mosca azul, do mesmo jeito que assopraram no ouvido do Guedes, ó, sai fora desse governo que ele está afundando. Alguém falou pro Moro, ó, sai fora enquanto é tempo, que você é um natural candidato à presidência, uma vez que você tem essa condição de herói nacional, o cara que combateu. O tempo mostrou que, na verdade, aquela saída não era por conta de nenhum desvio moral do Bolsonaro nem nada. Ele ambicionou um projeto político, só que ele cometeu um erro, candidato de si mesmo, né? Ninguém se lança então, candidato a clique, presidente, né? clique. Candidato você é, né? E alguém falou para ele, ó, acho que você sair vai dar certo. Ele exigiu a divulgação, outra falha, um erro crasso dele, a divulgação do conteúdo daquela reunião ministerial que funcionou como propaganda para o Bolsonaro, porque não tinha nada que depusesse contra o Bolsonaro, aliás, ao contrário, né? Mas Então, ele falou muito palavrão. verdade, isso é verdade. Sim. Coisa que eu não me sinto muita vontade em criticar o ex-presidente, dado que por vezes eu me sinto um pouco exaltado e acabo fazendo uso de palavras chulas. Mas o fato concreto é que ali nascia, a meu ver, a mais desastrosa carreira política que se tem notícia no Brasil. Não lembro de nada parecido com isso. O Mas acho Tiririca que não o, conseguiu nasci- ser tão incompetente quanto o o Moro. nascimento dessa carreira política não se deu ali, né? Se deu Ah, sim, antes, na indicação ao quando ministério. ele aceita a Sim. indicação. Então, quer dizer, Ali ele abdica de ser juiz sim. e envereda pela carreira política. Eu, inclusive, na época, eu achei bom, eu estava errado. Eu estava errado. Eu achei que, pô, não sei o Não, quê. Eu não é que achei você que. estava errado. Você estava Não, errado dada a sucessão de coisas que aconteceu. Porque, por exemplo, se ele tivesse seguido firme no governo, se ele tivesse mantido o governo coeso, ele talvez o Bolsonaro não tivesse deixado de ser eleito. Tanto é que na eleição ele voltou, recuou e acabou apoiando o Bolsonaro, do qual ele tinha saído do governo. Então, se ele não tivesse sido ambicioso, se ele não tivesse sido, perdoa, juiz Sérgio Moro, eu já fui tanto seu fã, se não tivesse sido traíra e sair, porque vamos, por exemplo, o Mandetta.
O Mandetta, coitadinho, uma hora lá alguém falou que ele podia ser candidato a presidente, ele acreditou, enfim, teve ali seus 15 minutos da fama, fazia lá o Mandetta Talk Show no auge da pandemia, que nem o Freak Show aqui do, 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 do João aqui e Olha, tal, né? Mas você vê, o Mandetta, ele teve pelo menos um mínimo respeito à liturgia do cargo, foi lá, entregou o cargo para o presidente. O Moro não, o Moro saiu do governo numa entrevista coletiva, foi ridículo. Não, acho Então, até que acho a saída do Mandetta legítima, porque ele, sim, ele me desculpa, discordava do rumo discordei e da tal, tô pasta. aqui. Então, Exatamente, beleza, eu tô discordei, tá fora. aqui meu cargo, É. beleza. Então, assim, Agora, a carreira do Moro é uma sucessão de não, sessão de banguelagens, mancadas, né? né? Uma banguelagem, Barberagens, né? É incrível, barberagens. cara. Porque aí o cara pensa em sair candidato a presidente, bom, já que não dá, vou sair candidato a senador por São Aí Paulo. muda de partido, Aí, muda de não, mas São partido. Paulo não dá. Mas aí muda de partido. São Paulo não dá. Aí ele pega o próprio estado e transforma o Paraná em prêmio de consolação para ele. Porque não foi a primeira opção dele. Então, já que não tem nada, para eu não ter que sair de deputado, que vai ficar chato, vou sair de senador pelo Paraná. E o pior, e com isso ele trai o Álvaro Dias, Álvaro né? Dias. então quer dizer, é uma Isso. e o que é pior, abrindo margem para que e o que é pior, de fato, com alguma razão questione o mandato dele, uma vez que, pensa comigo, se eu vou ser candidato a senador e em algum momento eu me coloco como candidato à presidência, uso recursos para essa finalidade, eu estou economicamente, provavelmente, tirando uma vantagem em relação aos meus concorrentes. Então tem ali algo de fato a ser questionado. E aí o cara, na sabatina, vai morrer, morre atirando. Vou morrer, vou levar 15 comigo. Futebol, tomei o cartão vermelho, vou sair dando cotovelada, chute, ver se eu me enrosco com alguém, para ver se eu carrego alguém comigo. Tem um filme, está disponível no YouTube, chama 400 contra 1, né? Fala do cerco lá da polícia, lá na Cidade de Deus, o José Carlos dos Reis ensina escadinha. Vou morrer, cara, mas vou levar 15 comigo. Então, assim, uma frouxidão, porque antes eu achava o Moro morno. Agora eu acho o Moro frouxo, né? Ele caiu um pouco mais. Então, assim, aquela cena dele cumprimentando efusivamente Flávio Dino é nojenta, não tem assim, não tem outra qualificação. Porque, por exemplo, eu já vi muitos senadores fazerem grandes embates, discursos e se cumprimentar no final, porque isso é da política, mas não nesse caso. Né? Não nesse caso. Então, realmente, ele foi de uma frouxidão moral que, assim, vai ser cassado, não tem mais o cargo. Boa sorte para ele aí na vida privada, que consiga aí um bom emprego como advogado. Mas ele Boa sorte que não seja preso, né? Então. A boa sorte. se ficar nisso, né? Então, assim, mas foi desastroso, sabe? Vergonhoso. E o que é pior, é, ele acaba com essa atitude toda colaborando para uma narrativa de que essas pessoas que foram condenadas injustamente, como se as sentenças dele não tivessem sido boas sentenças, tanto é que foram ratificadas por instâncias superiores. Então, assim, a carreira do Moro nossa senhora, é um erro Mas gigantesco, assim, não, colossal. ele como político demonstrou ser absolutamente amador, né? Todas as decisões. Mas quando você rebobina a foto, o filme até o momento da indicação para ministro, que na época eu achei boa, eu estava errado. Poderia ser Né? mesmo, mas poderia ser boa. Poderia ser, mas assim, se você tem que entender se você tem a musculatura para entrar na vida política. Não tinha, né? Ou o Não tem traquejo, vamos dizer. ele não Então, tem a Traquejo, mas traquejo. até você entrar, você não sabe. é. É, Mas o que eu acho mas, que mas, faltou pro mas aí o Moro, que estava em jogo e que passou a ser do momento em que ele toma a decisão, isso depois isso aí, obviamente, na época, a gente talvez nem todo mundo tinha essa visibilidade. Mas no momento em que, um mês depois da eleição, ele aceita ser ministro do Bolsonaro, claramente abdicando a posição de juiz para ingressar na carreira política, nesse momento, ele coloca em xeque A operação. todas as decisões tomadas na Lava Jato e alimenta a narrativa de que aquilo tudo tinha sido tramado, político, não sei o quê, que isso depois, na sequência, ainda é amplificado pela aquela questão da Vaza Jato, e todos os áudios e tudo mais. Então, eu acho que naquele momento ele realmente prejudica muito a operação. A gente pode ser que
Voltando em 2018, a gente não tinha essa leitura, não era tão clara, mas se você olhar hoje, ela é clara, e ele como protagonista da história, poderia fazer esse tipo de análise antes de dar esse salto, né? E vou lembrar novamente que ele aceita essa posição e dali a um mês vem o negócio de rachadinho, que depois, no final, poderia dar em nada, porque rachadinha era, né? Tem um negócio que mais comum do que Prática comum vaca na no política pasto, brasileira. né? Mas e aí a turma ele começa a ter situações constrangedoras antes mesmo de assumir, né? Então, Eu tenho Então, a você vê, sensação de. foi assim, dava um filme, assim, um filme de tipo de tragédia isso, a história, né? É um filme de tragédia. ex ante você não consegue saber se ele seria um bom político ou não. Você vê, o Flávio Dino também foi juiz, entrou para a política E é e um se mostrou excelente um político político. hábil, né? Sim. Navega muito bem. Sim, Então você sim, não sim. sabe ex ante, né? Poderia se tornar, né? Eu até achava que ele ia se tornar, porque eu achava o cara muito esperto. A forma como ele conduziu a Lava Jato foi uma forma, não era Inteligente. qualquer um. Tipo, Sim. exato, eu sempre achei. E eu achei, pô, quem sabe na seara política o cara tem a mesma o jogo de cintura. E não teve. Mas é Bom, que aí tem uma mas o diferença. Só fazer problema, uma parte, né? O juiz, sim, ele é assim, o ele é o dono, dono da bola, né? é o dono da Exato. bola. Isso, E assim, isso, o que o concordo político plenamente. não é o dono da bola, né? Agora, Então, a outra parte da análise, que é a prejudicar a operação, e isso era um risco a zero de jogo e se mostrou, né, Não, e eu vou além, né? verdadeiro, né? O primeiro grande sinal do péssimo político Moro é a frustração que ele demonstra, ministro, sobre a votação no Congresso daquelas medidas. Como se nós não vivêssemos Anticorrupção. no, como se nós não vivêssemos numa democracia, como se as coisas não tivessem que ser voltadas, tivesse que ter um convencimento, e como se você pudesse, né? Ah, já que eu sou dono da bola, se não leva essa porra aqui, não tem jogo. Porque era a cultura dele de juiz, que se compra, né? E na política ele se mostra um erro. Agora, eu tenho aqui uma alternativa, ô Vitor. A minha sensação é que se ele tivesse continuado ministro do Bolsonaro, não tivesse fragilizado o governo num momento que o governo estava super frágil por conta da pandemia, talvez o resultado da eleição fosse outro. Porque ele criou uma defecção naquele espectro político que poderia apoiar o Bolsonaro com a saída dele. Então, aqueles moristas mais puros são aqueles que deram as costas. Então, talvez, numa eleição tão disputada quanto essa, se ele tivesse tido a fibra moral do Paulo Guedes, porque eu vou te dizer uma coisa, o Paulo Guedes, ele não saiu, não foi nem em lealdade ao Bolsonaro, foi em lealdade ao Brasil. Porque o Paulo Guedes tinha certeza que se ele cedesse a alguma pressão, o Bolsonaro nunca colocaria um cara melhor que o Paulo Guedes no lugar do Paulo Guedes. Colocaria um cara mais político que negociaria mais. E o Paulo Guedes, no limite dele, que ele começa ministro, ele vai fazendo alguma política paitoreando aquele negócio, mas a gente tinha que rezar, porque se saísse ele ia entrar alguém pior. Então, se o Moro tivesse essa mesma visão, ó, eu vou, nem que eu seja uma pedra no sapato do Bolsonaro, eu vou ficar aqui até o final, até se for o caso, para pôr um limite nesse camarada. Agora, quando ele sai, ele fragiliza o governo e dá um erro, porque ele não tinha um cacife político para bancar a atitude que ele tomou. Tanto é que dias depois ele dá um depoimento ridículo na Polícia Federal. Então é uma sucessão assim inacreditável de erros e que vai ter, já começou a ter esse fim melancólico nessa coisa da sabatina que foi assim, nossa Para senhora, mim, meu para Deus, mim isso que tem uma tristeza. explicação. Ele tem um coach e esse coach é O petista. mestrão, será que é o mestrão? Ah, não, só pode, não sei quem é, mas só pode ser isso. Gente, não é possível que alguém, né, seja tão mal conduzido que tenha feito tantas escolhas ruins, não é? Só pode ser isso, Realmente, né? para mim, é a Ele mais tem coach e o coach é petista. desastrosa carreira política que se tem notícia na história recente do Brasil. mas vai se tornar assessor parlamentar da mulher e Hum. vai continuar em Brasília para fazer um treinamento aí de política. Tá, Quem sabe beleza, não merece mais que isso mesmo. em Acho isso oito aí, no anos final ele das contas. volte. Vai virar dono de casa. Bom, já que eu vou mudar aqui um pouquinho a ordem, já que a gente está falando aqui Supremo Tribunal Federal, vou começar pelo Marcelo. Marcelo, eu sempre entendi que o acordo de leniência era como se fosse uma confissão, que ao confessar uma prática irregular, ilegal,
uma empresa se comprometia a reparar os danos que ela assumir nesse acordo de leniência, e isso se faz de forma pecuniária e mudando as práticas, né, a governança dessa empresa. Nós tivemos lá o caso da JEF, uma multinha, e parece que o Toffoli, ignorando tudo, dá uma decisão isentando a empresa do pagamento dessa multa, e parece que, coincidentemente, a esposa dele trabalha na banca. Quer dizer, aquelas coisas assim que a gente fica imaginando como seria isso na Alemanha, né? Como seria isso na Inglaterra, no Japão, meu, o cara fazia o harakiri, né? Como é que é isso, Xará? Olha, eu novamente vou citar o Gilmar Mendes. O Mainardi chamou o Gilmar Mendes da pessoa mais importante e mais perigosa da República. O Gilmar Mendes disse sobre os nossos senadores que são pigmeus morais, quando eles aprovaram aquela coisa que vai derrubar depois, tal. São pigmeus morais. Ele falou isso num outro contexto, mas ele está absolutamente certo. Absolutamente certo. Os nossos senadores são pigmeus morais, porque em qualquer democracia que mereça um nome, esse cara já estaria empichado. É assim, o que ele fez é um negócio inacreditável. É claro que ele fez com as costas quentes. Ele não fez isso sem o apoio dos outros ministros. Eu tenho a sensação que ele fala, mas gente, E posso ele, assinar mesmo? e é claro, e ele não fez isso sem o apoio da classe política, Eu de até quem manda, imagino no né? cafezinho, ele deve ter até Mas falado é para os demais. óbvio, Gente, a gente não porque está exagerando? Posso assinar o, Bra- mesmo? o Brasil Né? São 10 voltou. bilhões. O que você, às vezes eu olho, o pessoal personifica, né? Então, o Alexandre de Moraes é o inimigo da República, é o cara que É está o Lex Luthor. perseguindo o Bolsonaro. Exatamente. Ele é só o cara que dá a cara a tapa. Concordo Precisa ter um plenamente. cara precisa ter um cara cascudo aqui. O O plenário é um cara teatro, que né? Ninguém, o cara que eles não ficam surpresos com o não que se vota, move, né? mas ele não está sozinho. Sim, com Isso, certeza isso é absoluta. é Eu uma vou, ilusão, eu assim. vou até Ele é além, Xará. Eu acho que até os votos que perdem, eles estão dentro são do, combinados. né? Tá ali, como aquela Sei história lá. lá do Celso de Mello, né? Já que já estava ganho mesmo, então eu votei contra ali para disfarçar. Então é isso. Esse é o ponto. Nós somos um país de pigmeus morais. Você imaginei um Brasil cheio de uns tampinhas assim, cara. Que legal. Umas camisetinhas assim, metade verde e amarelo e metade vermelha. Vermelho. Ô, Vitor, como é que uma empresa confessa a sua falta, faz um acordo, se propõe a pagar e vem um ministro numa decisão e anula, né? Porque veja só, são 10 bilhões que deixam de entrar para o erário público e que ficam ali na iniciativa privada, talvez façam até mais bom proveito. Mas como é que a gente, o que eu fico, sabe qual é a minha curiosidade? Eu fico pensando assim, o que falta acontecer nesse país para ter tipo uma merda, assim, uma cagada? Sei lá, uma guerra civil, Não, não vai, nunca vamos chegar. assim, dá um curto-circuito, a Isso aqui partir é Nunca. Não vai nunca. nunca. O Isso aqui é que, Os caras Bovinolândia. podem cagar na nossa cabeça mesmo. Pode, o que pode, acontece pode. é o 8 de janeiro. O quê? O que você acha mais do que aquilo? Olha só, É que nem tudo que a gente essa pensa a gente pode decisão falar, né, gente? ela tem várias nuances, né? A primeira é isso que você falou, a empresa já admitiu, aí vem cá um juiz, monocraticamente, um dia depois de todos entrarem em férias, desadmite a culpa, né? Assim como temos o descondenado, temos o descondenado Não, na e podia ser caneta. outro ministro, né? É, Pra dar uma disfarçada. é, tem essa, né? Depois, assim, entram de recesso. É outra observação que eu faço. Entram de recesso dia 18 de dezembro, 19 de dezembro, e devem voltar depois do carnaval. Trabalham muito, né? Porra, como Ou trabalha essa turma, né? Depois, em julho, tem recesso também. Então, a gente carrega, de fato, o judiciário mais caro do planeta, e a contrapartida é essa: recesso e recesso e tudo mais.
Agora, vergonhoso, a mulher é advogada, meu, se dá por suspeito, que não tem vergonha na cara, né? Um negócio impressionante. Isso não pode estar julgando. Mas não, o pessoal não tem vergonha, ele sabe que não vai acontecer nada. Então a mulher, o advogado, ele vai lá e Cara, impressionante simplesmente. que em 200 milhões não Imagine o apareçam cinco bônus do retardados, escritório, né, hein? cara? É? O bônus Opa, do 10 escritório de bi, quase advocacia? meio por, 10 só põe bi? aí. Quanto que é de honorário? Deve, no mínimo 1,5 bi de bônus. Quanto que vai dar ali a comissão? Nossa senhora. Salvei 10 bi, levo quanto? 1 bi? Deve ter uma turma no 1 bi? Panamá feliz da vida. Né? 1 bi? Quanto será que a senhora Toffoli vai ganhar de comissão do bônus também? Pô, assim, é um negócio que não tem cabimento, né? Mas Os assim, caras não tem limite, né? É impressionante. Tipo assim, Brasil é vamos isso. disfarçar e tal, né? E no ponto Agora, de vista de freios, quem seria o freio desse pessoal? O Senado, né? Esquece, né? Aí, ó, Esquece. é tudo os tampinhas, né, Xará? Esquece. mas você sabe o que eu imagino? Se nós, que somos os que simplesmente sofrem as consequências disso, estamos indignados e tudo, imagina o pessoal do Ministério Público, da polícia, todo mundo que trabalhou para que isso, quer dizer, que aprendeu provas, que investigou, que apurou, que julgou, tudo, como não devem estar se sentindo idiotas, imbecis, sabe? Se nós estamos nos sentindo assim, estuprados, imagina toda essa cadeia de pessoas que participou disso. Acredito que certamente alguns por senso de moral, do que é certo, tudo, né? Outros simplesmente por senso profissional. Mas É, quanta gente não estava envolvida nisso, que trabalhou, que, né, fez tudo certinho, e agora simplesmente veio um sujeito e numa canetada acaba com tudo isso. realmente eu fico me perguntando. Deve dar um desânimo trabalhar, E eu fico sabe? Já pensando o pensou? seguinte: deve vir mais por aí, né? Tem algum Deve vir ainda? mais. Eu acho que vai chegar a hora que o Estado vai ter que devolver o dinheiro para os corruptos. Porque Essa hora vai deve vir chegar. mais por aí. Porque, cara, uma Pela situação como. lógica, pela lógica, se está tudo Não, e anulado, ninguém, ué, como não tem devolve meu freio, dinheiro. como pode tudo, né? Assim, eu fico pensando, o que que precisaria acontecer? O que que precisaria vir à tona? O que que um. Porque assim, a gente já não tem nem mais imprensa para imaginar que possa ter algum, sei lá, algum papel como se fosse um quinto poder para investigar o governo. Parece que está tudo tão assustadoramente corrompido. Por exemplo, eu lembro muito que na época das diretas já, duas entidades que eram muito relevantes e importantes naquele processo era a OAB e a ABI, Hum, né? Hoje, assim, um palco de militância, assim, né? Cara, abominado. realmente eu fico pensando o que que precisaria acontecer para, sei lá, surgir uma meia Agora, dúzia de louco aí, fazer alguma coisa que botasse um freio nessa moçada, porque os caras não temem nada, absolutamente nada, absolutamente nada. agora, Vitor, você falou assim, devolver o dinheiro tudo. Eu só quero ver o seguinte: nós vamos pedir de volta para os Estados Unidos aquele dinheiro todo que a Petrobras pagou lá para não ser processada? Eu Não. adoraria ver. Eu adoraria ver Aí alguém tem limite, canetar né? isso aqui no Brasil. Já pensou? Aí você mexe Aí tá com mexendo com gente cara mais Então, diferente, mas, graúda, né? É. mas ia né? ser lindo, né? Lá não Vocês tem não queriam conversa ver mole, isso? não, hein? Eu adoraria ver isso. Bom, é o seguinte, mas nem tudo está perdido. Nós vamos enfrentar esses malditos capitalistas e esses criminosos fascistas que tentam desestabilizar o nosso governo, especialmente atentando contra a privacidade da nossa queridíssima primeira-dama. Nossa primeira-dama Janja, Hum. que eu costumo chamar de Jonja, a nossa primeira-dama Jonja, teve as suas teve a sua conta no Twitter invadida e foi alvo de um machismo, de um fascismo, meu Deus, que loucura. E Misogynia. uma misoginia absurda, meu Deus do céu. E por fim, ela se saiu dizendo que com aquele evento o Elon Musk ficava mais rico. Xará, onde essa gente vai parar, Xará? Com essa ego trip, com esse deslumbramento, ao que mais seremos submetidos? O Elon Musk. O Elon Musk podia convidá-la para a próxima viagem na, Espacial? no, ele não convida as pessoas para SpaceX. fazer É. ele no SpaceX? Podia convidar a Janja como
digamos, uma compensação Um gesto de por esse carinho. constrangimento. Sim, Exato. E aí, de repente, o negócio, puta, dá ruim, né? Lá em cima. Sei lá. Não acontece. sei. É só um. E aí, Sei Xará, lá. você não cuida. Fala. E aí, Vitor, você não cuida bem da segurança do seu e-mail, invadem seu e-mail, com isso conseguem a sua senha do Twitter e a culpa é do Twitter, é isso? É uma turma muito sem noção, né? Não dá nem para falar nada. É, é, Ela e o marido, assim, não tem noção nenhuma. Mas é, é é, é, kármico, né? é, é isso, Eu cara. preferia, eu preferia a discrição, mesmo que contida da dona. Como é o nome da ex do Michele, Lula lá? Não, da Dona não, Marisa? Não, a dona da Marisa. Marisa. A Marisa Marisa ficava na Amuda. dela, né? É. Apesar de que quando pegaram gravando ela, parecia ser. Falou uns palavrões, né? Nossa, Mas falar palavrão, Mas aí. ela não aparecia. é verdade, É. é verdade. Ela não. Eu não sei, cara. Eu realmente fico assim, estupefato. Eu fico pensando o que falta, né? O que que a gente vai passar. E aí, Nora, como é que. Então, Na eu Argentina, trabalhei. você conhece muito, né? Você mora no Brasil, mas tem muitos parentes recorrentemente, né? Na Argentina, assim, apesar dessa questão do viés político, dessa questão da frouxidão fiscal, de toda a conjuntura que leva a essa inflação absurda que tem lá e tal. Mas, por exemplo, as decisões judiciais, a Suprema Corte, é desse jeito aqui, ou os caras disfarçam um pouco mais? Então, ainda não está nesse ponto. Tem um grau, assim, tem uma escalada grande também de descalabros, tá? Agora, só uma coisinha. Eu, sinceramente, se eu fosse a primeira-dama, vocês sabem, eu trabalhei em banco, trabalhei em empresa de segurança da informação, não na parte técnica, que eu não entendo, na parte de comunicação. Eu confesso que eu teria vergonha de dizer que a minha conta foi invadida por um adolescente. Gente, isso depõe contra você como usuário. Eu tinha, nessa empresa de segurança da informação, na FAICO, eu tinha, acho que eram 4 ou 5 senhas para abrir o computador, tá? Que eram trocadas a cada 40 dias, umas coisas assim. Eram tantos os Chegou um protocolos. ponto que quase nem você conseguia entrar. Não, então, você não sabe, meu inglês com sotaque de Bangalore era perfeito, porque vira e mexe eu travava alguma coisa, tinha que ligar o suporte, era na Índia, tá? Aí eu falava com algum Pavel da vida e Patel. Mas assim, meu sotaque de Bangalore, juro, era perfeito. Porque assim, qualquer empresa, assim, minimamente, e gente, era responsável pela comunicação. Eu nem era financeiro, não era nada. Especialmente porque ela tem um papel ativo no governo e que ainda que Exatamente. formalmente ela não tenha um cargo reconhecido legalmente como tal, ela acaba falando pelo governo, né? Exatamente. Não. Agora, assim, Você está falando que ela não tem cargo. Tanto ela tem cargo que o caso dela está no STF. é, Tem é, mandato, né? Exatamente. Tem Tem foro mandato, pô. privilegiado. Tem foro é, privilegiado, tem mandato. Você claro. está falando o quê? Isso não é nepotismo. A irmã do Milei, com decreto que colabora e tudo bem. Agora a outra não pode. Não, sinceramente, eu teria vergonha se a minha conta fosse hackeada por um Esse é um adolescente. aspecto Eu mesmo, ia né? inventar uma A história falta de muito mais segurança, né? complexa. Eu ia falar que o Musk tinha mandado uma comissão de nerds, assim, com 4 PhDs cada um, só para fazer isso. Então, Bom, assim, no mínimo, vergonha na cara, né? para não dizer que não falamos das flores, né? Eu acho que ninguém melhor do que nós para comentar isso, né? E eu vou até pedir licença ao Vitor e à Nora. Nesse sentido, eu não vou repercutir muito com vocês, mas não queria deixar de falar com o Xará. Xará, melhoraram o nosso rating aí. Parece que o Brasil tá melhorzinho no Serasa, aumentaram ali o limite do cartão de crédito. Tava 2.500, foi para 4.000, né? Não pode parcelar, tem que pagar, se não tem pagamento mínimo, tem que se pagar a fatura integral. Essa melhora não chega a surpreender, né, Xará? Na verdade, é a volta dos que não foram, né? O S&P, S&P Fit rebaixaram para BB menos, né? E agora Fit em julho, agora S&P voltaram para o BB. Não tem muito uma regra, né? Mas as três agências agora estão no mesmo nível, que é algo raro até de acontecer, de sincronizar. E
nós somos de fato um país bebê, né? Que é ali na Série B, meiuca, né? né? Meiuca da Série, Série B, série, né? série Dois, C, dois níveis abaixo do grau de investimento. exato, que parece pouco, mas não é, Não, é muita não coisa. é. É muita coisa. Muita coisa. Porque para E essa você, para construção do você, investment grade, né? Ela levou é, tantos anos, porque nós tínhamos uma moratória lá atrás, que é uma mancha na nossa história, né? E que exato, nos custou muito, né? Tem gente do mercado que nem sabe, mas o Brasil já decretou uma moratória um dia, não tínhamos dinheiro nem para pagar o mínimo do cartão, né? você E, tem que, exato, exatamente. Você tem e assim, para você de fato aspirar ao negócio, né? Porque tem um problema, até por conta da sinalização para o mercado e a barreira do investment grade torna a coisa ainda mais difícil. Porque é mais fácil você subir, sei lá, do triplo C para o duplo B, que também são dois notches, né? Do que subir do duplo B para o triplo B. é que nem uma montanha, né? Você subir do 300 Cê- para o 600 é 300 metros, mas do 2.800 para o 3.100, né, é mais É, difícil. não é um rating qualquer, é um Sim, sem investment dúvida. grade, né? Então, É. para realmente receber um Não, e tem uma carimbo, né? própria responsabilidade das agências, porque isso, quando o país atinge o investment grade, os portfolio managers ao redor do mundo, eles têm que refazer todas as suas alocações, né? Porque aí eles vão Isso, passar a ter acesso a esse mercado. Então, tem uma responsabilidade grande. Eu, particularmente, acho exatamente, que assim é um fiapinho de luz, né? Os caras viram, parece que tem uma mudancinha de vento, vai ter ali uma reforma tributária, Não, não acho nem isso. vai dar um pouquinho mais de dinheiro e tal para o governo, não sei. Não acho nem isso. Ó, veja, a Moody's não rebaixou, as outras duas rebaixaram. Elas voltaram para onde estava a Moody's. Se você olhar vis-à-vis a data Soma de zero. rebaixamento, é soma zero, não mexeu nada. E essa será uma não notícia em um mês. Acho que menos que isso, Vitor. Acabou, acabou. Assim, Bom, quando que vai ser a próxima subida? Vai levar um tempão, né? Porque não há uma expectativa de uma se é outra que vai subida. ocorrer. É. se é Então, que vai acabou. ocorrer. Exatamente, porque esse déficit zero aí, né? Para É. mim, é história da Exato. carochinha, né? Então, a gente vai Você ficar precisa assim. acelerar crescimento, é outro nível. Muito, Nossa, muito provavelmente ficaremos na meiuca da segundona ou da terceirona. É aquela coisa, Sampaio Correia, né? A gente sempre com todo respeito ao Sampaio Correia, eu acho até mas um é isso. exemplo injusto com o Sampaio Corrêa. Mas tudo É que o bem, acho. Sampaio Correia, acho que ele caiu para a Série C. Então eu acho que Entendi. ele está Tá bom, mais. entendi. Entendi, Agora ele desculpa. fica de ioiô Não entre a Série ignorando B e a a Série gloriosa. C. Hein? Não É, vai que a gente tem uma audiência qualquer lá, a gente nunca sabe, né? Mas estão é, não ignorando a gloriosa história do nosso querido Sampaio Corrêa, de belíssimo uniforme, né? Bolívia, Que nos Bolívia Gente, querido. em respeito ao Guteman, vamos mudar de assunto? Beleza. Série B, é. Quando É, a gente fala de Série B, ele dá uma sacoalhada lá. Não, não, não. Vocês estavam falando de série C. Esse É, não me compete. Bom, Bom, tá fora. a Nora lembrou, e eu não queria comentar o tema, mas eu acho que antes de entrarmos nas bolas dentro, fora e dicas, eu vou começar pelo Xará. E eu gostaria de reservar um pedaço do nosso bate-papo, nosso encontro, para aquele momento de desabafo, né? Eu sei poder falar pela Nora, pelo Vitor e tantos amigos em comuns, da nossa solidariedade nesse momento difícil. Você pode ver que eu, no Papo de Boteco, não dei um único pio. Acho que existe o limite, né, em que a gente pode brincar com certas coisas, tem que respeitar a dor do coleguinha, né? Em determinados momentos, sacanear é escárnio. Né? Por exemplo, o que dá para sacanear? Dá para sacanear o Vitor me pagar o almoço porque o cara postou no Botafogo. Cara, roubei. Tipo assim, se não quiser, não precisa pagar, porque eu roubei, não foi aposta, foi roubo. E ó, Tá Aliás, bom. entrou em RJ, né? tava 15 pontos na frente. mas olha só, E eu avisei, eu pago com gosto. com gosto, né? Mas Foram tantas não, as apostas, né? vamos recuperar a seriedade do momento. Xará, antes da sua bola dentro, das suas considerações, dicas e tal, seu momento de desabafo. Você sabe que eu fui para a Espanha, né? Semana retrasada. Eu fui ali na Galícia, né? Que lugar que o E pessoal estava fala com em. ovo na boca, né? O pessoal fala galego. Não, é quase um português, viu? E, e eu fui para La Coruña. A gente estava com um guia, tal, visitando a cidade. Aí no final,
no final do passeio, ele para ali na beira do mar, dá para ver o estádio do La Coruña. Aí ele tira de dentro da camisa, da mochila dele uma camisa do La Coruña, um cachecol, e fala: eu, esse time já foi glorioso, já chegou na semifinal da Champions, já foi campeão espanhol. Hoje está na Série C, mas nós amamos o nosso time aqui da cidade. Eu falei, caraca, Tá meu, na para Série que C, não isso? sabia. Não, Pra meu, que me tá na lembrar, Série né? C do espanhol. É. Exato. O cara me fala assim, no fundo ele fala assim, ó, ele não sabe do meu drama, né? Mas é Se isso. ele soubesse, talvez não tivesse. Xará, sua bola. Não teria tido essa Se indelicadeza. você quiser, que eu não sei se a gente vai conseguir se encontrar na semana que vem, porque é entre as festas, pouco provável. Mas se você quiser dar uma bola fora aí, algumas bolas fora aí dentro que marcaram o ano, e vale para o Vitor e para a Nora também, fique à vontade. Bom, eu até pensei nisso, né? Não sei se a gente vai conseguir se encontrar semana que vem, mas a bola fora é o Lula, né? A quantidade de besteiras que ele falou no ano, eu acho que é meio a concurso. Eu pensei até da bola fora no Você acha que STF. o Lula ele é o Clóvis Bornai do FEBEAPA? Por que é o Clóvis Bornai? Não, porque o Clóvis Bornai, naqueles desfiles antigamente, para os mais É o novinhos que concurso. estão nos acompanhando, né? Tinha aqueles desfiles na É do, época do carnaval, os desfiles de salão, né? Que os caras com fantasia ligava todo ano. Chegaram uma hora os caras falavam, pô, esse camarada aí de ao concurso, ele vem aqui, se apresenta, mas a disputa é, fica para os outros que levava todos. é o Clóvis Bornai mesmo. É isso mesmo, nesse Então o sentido, Lula é sim. o Clóvis Bornai do FEBEAPA. No FEBEAPA, impressionante, impressionante, de Para quem cabo a não sabe, rabo. FEBEAPA é o festival de bobagens que assola o país, né? Festival de besteiras que assola o É, país. e eu estava pensando numa bola dentro, um cara que me chamou a atenção ao longo do ano foi o Tarcísio. Porra, É, caramba. ele, A gente pensa ele parecido. fez, é, A gente pensa ele fez, parecido. então, tudo que ele fez, eu não consigo pensar em alguma, porque ele foi muito habilidoso politicamente, né? Ele não se afastou do Bolsonaro, mas mesmo assim conseguiu ficar numa trilha Tem própria, exatamente, uma marca pessoal. né? Uma marca pessoal. Ele Verdade. foi na reforma tributária, tratou dos interesses de São Paulo, meio contra o Bolsonaro, mas nunca, né, Batendo de confrontou. Ele frente, verdade. conseguiu. E aqui dentro, como ele passou que nem sabão a privatização da Sabesp, né? Perfeito. Se aliou ali E é um cara que, em chamou o tese, Kassab, parecia né? não ter um perfil político e se está saindo politicamente E muito está bem. saindo exatamente. É. Então é um cara para ficar de olho. E alguma dica? Fiquei sem dica. Vai pensando A aí, se dica tiver até o é ir para final. Galícia, é É. sensacional, um lugar muito, muito gostoso. Não. Come-se bem, bebe-se bem. E aí, Vitão? Suas Acho que bolas dentro, suas bolas fora. as bolas fora se acumulam nas costas do Divino, né? Então, assim, de fato, ele é concurso. Tem um STF que também é concurso, então a gente É acaba, difícil, né? né? É, eu acho que, assim, veja, no ponto de vista de como terminamos o ano, do ponto de vista da economia, certamente está menos pior do que a gente esperava. Do que poderia estar. Vai, se você olhar, olha só a foto do ano: 3 de crescimento, 7,5 de desemprego, câmbio igual. A Bolsa até a gente fez uma enquete, né? Lembra? O Porto estava É, lembrando que o Porto é. é assim, pô, que merda de governo, não vai dar nada certo, tal, Bolsa, 130. Pô, caraca, meu. Eu falei, né? Não é nem tanto É. mérito dos caras, mas o mercado tá socado, as coisas acomodando um pouquinho. O mercado, eu falei 135, tá 132. Então, assim, não está ruim nesse aspecto, não Sim. há um horizonte. O horizonte não é promissor, não é um horizonte de, nossa, é aquela coisa dessa nossa toadinha, né, de sempre, que nós vamos ficando. Então, se você pensar do ponto de vista dos apocalípticos, que tem muito, né? Não, o Brasil vai acabar, vai ser uma Argentina. Não aconteceu nada disso. O Brasil é maior do que, apesar do que vem de Brasília,
o Brasil é maior E a do gente que as dorme, né, barberagens Vitor? políticas. A gente dorme ali de 6 a 8 horas por dia, e nessa hora o país cresce, porque a gente não tá ferrando o país, tá todo mundo Né? dormindo, e ele vai andando, entendeu? Então, assim, se você observar, até o Brasil aguentou bem, mas existem essas forças que neutralizam também. Então, você tem muita retórica, né? Muito blá blá blá, não sei o que. Na hora H, chega lá, loucura não passa, então, né? O STF comete suas atrocidades, mas elas ficam se restritas ao aspecto mais de ética, de moralidade, mas não chegam a atrapalhar a economia. Então fica esse reme-reme, né? Aliás, outro dia eles até fizeram uma decisão, tomaram uma decisão que eu até colocaria como bola dentro, que é a questão do Uber, né? Eles desconsideraram Uhum. Olha só, o, a- tá vendo como a gente é Nessa linha da imparcial? economia, o STF é liberal, É verdade. na ele não média. é. E Então, quais então seriam vocês, outras bolas dentro, será que, se é que a tem? bola dentro pro Ramon Dias, nosso Salvador, Certo. argentino, treinador, Então, tem bolas merece uma dentro também estátua. na parte futebolística. Boa, Eu também vou merece, navegar nas minhas bolas dentro por essa merece área uma aí. estátua já, porque Por pelo essa que ele área aí fez, também. assumiu o time com 9 pontos, rebaixado já estava o caixão fechando e a gente escapou. Então, dou uma bola dentro para a torcida do Vasco, que é a torcida que mais sofre no Brasil nos últimos 20 anos, e é a torcida raiz que está lá todo dia enchendo estádio. Em qualquer lugar do Brasil você vai ver a torcida Mais uma lota. torcida. Já vou dar uma pista aqui, hein? Mais uma torcida formada, pelo menos, por algumas pessoas que são gratas, que não têm o Isso. defeito da ingratidão. Teremos Eu surpresas até o até final. vesti, eu até vesti a Teremos camisa. surpresas até o final desta edição. Bom, Nora, tem alguma E a dica, dica, olha só, Vitor? eu vi 2 séries sobre a Segunda Guerra, muito, muito legais, até escrevi sobre elas. A primeira é um apanhado de 6 capítulos, onde se faz uma colorização assim bem realista, bem real, assim, colorização, com depois e aí são narrativas, você escolhe os personagens para cada ano da guerra e vai contando um pouco sobre o entorno ali dos fatos que cercavam os personagens. São muito boa série, não é muito aprofundada, mas tem um aspecto visual bem legal. Eu recomendo. Netflix. E E também você, via Nora? também no Esteio Ah, via desculpa. o Círculo do Mal de Hitler em 10 episódios. Eles escolhem também 8 caras do Partido Nazista no alto escalão e comentam toda a trajetória De desses cada um deles. personagens. Esse é Netflix também? Netflix, O Círculo do Mal de Hitler, muito bom, são 10 episódios, tem uma boa profundidade. Ele conta a história do ponto de vista só é quase que um Big Brother entre eles, sabe? O Uhum. foco não é muito mostrar a guerra, obviamente a guerra aparece no entorno, mas é mais a rede de intrigas que cercavam ali o, o Hitler. Também achei bem, bem interessante. Então, deixo essas 2 dicas para quem gosta do tema, E você, Segunda Nora? Guerra. Quais são a sua bola Então, dentro, bola. Pode ser do tá. ano aí. Tá, então, Dica. bola fora, eu vou falar só de um caso, mas que vale para o ano inteiro, que é a diplomacia e a política externa brasileiras, tá? Assim, qualquer coisa que você escolha deste ano, que Não foi? aparece. Não, eu Não, tinha escrito sobre isso aqui. você tinha Vou escrito falar. isso? Tá, essa é a minha bola Concordo com fora, você. tá? Assim, tudo, qualquer coisa que você pegue, assim, foi errada, tá? Qualquer medida que tenha sido adotada foi errada. Então, essa vale para o ano inteiro. Bola dentro, eu vou me permitir duas. Uma, espero eu que seja bola dentro, tá? Pelo menos me dê um pouco de esperança, tá? E aí, na verdade, é uma bola dentro passada, mas com vistas ao futuro. Ontem, assisti o discurso do Milei, achei ele muito bom, tá? E duas coisas que me chamaram. Primeiro, 15 minutinhos só, tá? Essência, tá? Não tinha blá, 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 não tinha nada disso. Metade foi diagnóstico, metade foi medidas anunciadas. Duas coisas que eu até anotei agora que me chamaram a atenção. Uma que ele falou, o déficit fiscal não é consequência, é causa dos problemas da Argentina. E ele falou que vai ser atacado. Isso já foi música para os meus ouvidos, tá? Primeira coisa, alguém falar que o déficit vai ser atacado já é. A gente está perdendo um pouco esse rumo aqui.
essa foi uma coisa que eu gostei, e outra coisa que ele falou assim, não adianta trocar o chefe quando a receita está errada. Também duas coisas que eu gostei muito no discurso dele. Essas foram as coisas mais, vamos dizer assim, prosaicas. O resto foi um pouco mais erudito. É até bom ouvir alguém que entende de economia, tá? Que se explica bem. Não foi assim um discurso fechado, hermético, mas foi um discurso, como é que eu posso dizer, com sustância, tá? Ah, e, claro, não posso deixar de falar do meu ídolo Max Verstappen, tá? Bola dentríssimo o ano inteiro, cara deu show. E uma coisa que eu estou gostando muito dele, eu durante os primeiros anos eu fui muito implicante com ele, e Ó, ele tem que falar o Vascaíno Max Verstappen. é verdade, vascaíno, é vascaíno também. Uma coisa que e ele é fã de futebol, tá? Ele gosta realmente, ele é PSV, fanático. PSV? É, PSV. É. É. E uma coisa que eu tenho gostado muito, que eu estou vendo dele, que é uma coisa que há muito tempo eu não via na Fórmula 1, é a descontração. O cara é muito de bem com a vida, muito É o divertido. convívio com o Piquet. É provavelmente, só que Convívio assim, com um o Piquet. pouquinho menos ranzinza, tá? É, mas é Eu o amo convívio com o Piquet de Piquet. paixão, Esses dias eu Piquet vi um vídeo do provavelmente Piquet sensacional, ele falando da concentração que o Galvão Bueno falava. Olha, a ia concentração. Ele falou, pô, dormir, eu tava dormindo que eu estava tinha vindo da balada. dormindo. Eu lembro dele dormindo no cockpit, entre uma É, largada e outra, assim. Então, assim, estou gostando muito dele, é um cara, assim, inclusive um cara muito culto, assim, desde provas simplesinhas, fala assim, olha, coloque num mapa, um mapa mundi, assim, onde é que são as corridas. Pra você tem uma ideia, o Sérgio Pérez, do Brasil, ele falou Rio de Janeiro e colocou a figurinha na Argentina. meu Tá? Deus. O cara tem 13 anos de Fórmula 1, há 13 anos que ele vem correr em São Paulo, tá? Ok, whatever, tá bom, tá bom. Dica, eu gosto muito, assim como o Vitor, de séries espanholas, tá? Então, nesse sentido, primeiro, fujam da segunda temporada de 30 Moedas, tá? A primeira é meia boca, a segunda é péssima, horrorosa, apesar de ter o Paul Giamatti, que eu adoro. Dica: A Unidade, uma série espanhola, são 3 temporadas, mas cada temporada começa e termina, tá? Então, independe, são os mesmos personagens. É a história de uma unidade da polícia espanhola antiterrorismo. Então, as 2 primeiras temporadas se passam na Espanha, tá? Como é que eles trabalham e os problemas que eles começam a ter quando eles combatem terroristas muçulmanos e tem a retaliação. É muito interessante, extremamente bem feita, tá? Bons diálogos, bons atores, vale A a pena. unidade. A Unidade, chama La Unidade, Então tá? vamos lá. Chegou minha Essa, vez. desculpa, Amazon Prime, tá? Bom, Pronto. chegou minha vez aqui. Então, assim, as minhas bolas fora do ano vão para o STF, pelo conjunto da obra, né? Pelo Sérgio Moro, pela sua franca decadência, deplorável. Para a diplomacia brasileira, que, como disse bem a Nora, não deu uma dentro, mas que atingiu o seu ápice em competência no posicionamento no que diz respeito ao conflito em Israel, e também uma bola totalmente fora para esse antissemitismo nojento, às vezes disfarçado de antisionismo, mas fundamentalmente esse antissemitismo nojento que a gente viu brotar do esgoto, né, sem muito pudor, algo que a humanidade parecia estar livre, mas que, para nossa surpresa, eu não sei se para surpresa da comunidade judaica, mas para nós, uma tremenda e deplorável surpresa, nojenta. Então, a minha bola fora vai para aí. Bom, a minha bola dentro, vou começar aqui pelo Tarcísio, pela privatização da Sabesp, né? A esquerda não quer que o saneamento básico seja privatizado, porque eles querem continuar, literalmente, que o pobre continue na merda. Então, parabéns ao governador, que, como bem disse o Xará, passou como um trator e conseguiu privatizar a Sabesp, contrariando os interesses mais rasos e mesquinhos. Minha bola super, hiper dentro para o Milei, para a sua eleição. Concordo com a Nora, eu achei o discurso do Milei de uma coragem e honestidade rara de se ver. Porque normalmente, num momento de festa, o cara vai ali, né? Tem um discurso muito mais. Assim, não foi um Winston Churchill, mas só faltou ele dizer, e não poderia dizer, né? Vamos dizer assim, pelas rusgas históricas que tem entre Inglaterra e Argentina, mas só faltou ele dizer, ó, o que eu tenho para oferecer para vocês é sangue, suor e lágrimas. Né? Então ele foi muito honesto, então tem um mérito.
parabéns especialmente ao Abel Ferreira, que como técnico, poxa, uma campanha, uma carreira louvabilíssima no Palmeiras, assim, tá de bom tamanho. E, obviamente, né, que por fim, não poderia deixar de exaltar, né, e todos nós vivemos esse momento maravilhoso, não poderia deixar de exaltar o São É, Paulo, que a partir de 2023 ganha a alcunha de campeão de tudo, né? O São Paulo, diversas vezes campeão paulista, diversas vezes campeão brasileiro, por 3 vezes conquistou a América e o mundo. Faltava no seu currículo a conquista da Copa do Brasil, né? Então o São Paulo conquistou a Copa do Brasil, mas nem por isso, deixou de cumprir a sua obrigação esportiva e futebolística em jogos do Campeonato Brasileiro que, para o seu interesse mais imediato, não valiam nada, mas que eram extremamente importantes para instituições co-irmãs. O que nos permitiu essa belíssima imagem que nós dividimos agora com vocês, né? Olha como essa camisa cai bem. Percebam como ele está absolutamente à vontade, protegido, envolvido, abraçado, acalentado pelo manto tricolor. Eu Isso. consigo imaginar, eu consigo imaginar o calor que ele sentiu, o aconchego que ele sentiu ao vestir como Ele vai vestir essa camisa quando for pagar o almoço ou não? eu espero que não, sim, não, seria uma não, boa não tem, alternativa, não seria uma tem, Devia, boa não tem ideia, devia. esse trato, seria não. uma boa ideia. Não Mas teve esse olha, trato. eu fico imaginando a temperatura calorosa, agradável dessa, como dizem os nossos irmãos portugueses, camisola tricolor, né? Olha, você percebe que ele, olha esse semblante, olha esse sorriso, ele está muito à vontade. Então, eu gostaria de encerrar esse nosso bate-papo com essa linda imagem. Ah, a minha dica é uma Cuidado com antidica. as promessas que você faz, moral da É, história. você tem que cumprir, Isso né? aí. Mas tudo bem, eu acho que tem gestão de risco aí. Alguém me perguntou, mas você vai vestir. Imagine se fosse o Flamengo. Não, se fosse o Flamengo, eu não ia fazer Aí uma dá aposta dessa. exatamente. Mas então essa para mim, né? Semana que vem provavelmente não iremos nos encontrar, então nós vamos Bom, caminhando nessa mesma data, provavelmente seu Alfredo do outro lado estava também vestido de com São Paulina, certeza. porque também foi ajudado, Foi um né? vascaíno, Igualmente. foi um É. e de nascença um vascaíno. Evoluiu, se tornou São Paulino ao longo da vida. Mas essa imagem para mim é a imagem do ano, é a imagem do ano. E para encerrar aqui, eu vou deixar uma antidica. Os mais cultos, os mais intelectualizados acharam o filme bacana, que eu vou dar como antidica, O Mundo Depois de Nós. Horrível, horrível. Cara, eu É penso assim, mesmo? Eu ia não, assistir, então assiste e tire suas não, conclusões. Não, assiste e tire não suas perdo, não, conclusões, mas a seu próprio risco. Depois você não fala, pô, você é meu amigo, assistiu e não avisou. Porque o que que eu penso? Cara, uma puta ideia legal, né? Acontece um evento que tá que a meu ver não seria impossível de acontecer. Só que assim, é um viés, é uma leitura intimista, minimalista de um apocalipse. Porra, vai se ferrar, né? Você fica ali num micro-universo diante de um evento que seria gigantesco, e aí os cabeças vêm, não, mas você percebeu que ao longo do filme, aquele quadro, ele vai mudando o tema conforme o filme vai ficando mais denso. Porra, meu amigo. Não, é um Eu filme quero. que ele promete que vai entregar grandes coisas daqui a pouco e nunca entrega. Exatamente. Você fica com aquela sensação, puta, tá chegando a hora. Aí Alguma chega a coisa. hora. Começa a Não, subir o letreiro. é, Aí chega a hora. é impressionante Aí você fica aquela. Você olha pro a lado assim, frustração. você olha pro lado e fala assim: vai ter segunda Que parte? você vai não montando, né? tem, A o história vai sendo delivery montada, você não. fala, nossa, vai acontecer alguma coisa. Aí você Nossa, fica, não, cara. vai ser Não, e agora, vai você ser agora. vai, Não né? Você vai acontece nada. nada, cara. É uma antidica. Então, É. amigos, é isso. Sempre um grande prazer lhes encontrar. Estou à disposição de todos para, se quiserem, nos encontrarmos na próxima semana, mas, claro, vou entender, assim como os nossos milhares, milhões de espectadores, se não for possível por conta das festas. Se não for possível, já desejo aqui a todos boas festas, um feliz ano novo, e por isso que eu me precipitei, caso nos encontremos na próxima semana, e encerrar o programa de hoje com essa imagem, que para mim é a imagem do ano, o Vitor vestido, aliás, muito, é um caimento espetacular, você vê que ele está muito à vontade, né? Assim, é uma mistura, é um sorriso que mistura É um, gratidão
com alívio. É um trans São Paulino, né? É um trans São Paulino. É isso aí. Tá bom, gente? Um abração para vocês. Ai, ai. Um beijão. Feliz Fiquem, Beleza. fiquem Feliz com Natal. Deus. Feliz Natal aí. Feliz Para vocês Navidad. e para meia dúzia de pessoas que nos assistem. É isso aí. Isso. Feliz Natal para todos os milhares de pessoas que nos assistem e que não nos assistem também. Um abração. Até. Fiquem com tchau. Deus. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.